O Bitcoin, pela quinta vez nos últimos 3 meses, vem testar a mesma região de suporte. Caso rompa essa região, até que ponto o Bitcoin pode cair e quais são as probabilidades de rompimento que podem acontecer a partir de agora? Bom, a primeira coisa que é importante eu falar para vocês é que um suporte, quanto mais vezes testado, mais fraco ele fica. É como se fosse uma porta que fosse levar um chute. Quanto mais chutes der nessa porta, mais próximo de quebrar essa porta vai ficar. Então o suporte ou uma resistência ele não é diferente disso. Então quanto mais toques a gente tiver nessa região, mais acúmulo de força a gente vai ter, mais acúmulo de liquidez também. Ou seja, mais chances do preço vir buscar toda essa liquidez para baixo, ou seja, quanto mais toques a gente tiver no suporte ou numa resistência, nesse caso no suporte, maior a chance de que haja esse rompimento. Como vocês podem ver, graficamente falando também, esse suporte ele vem se enfraquecendo cada vez mais. Na primeira vez que a gente teve o toque nessa região, olha como a gente conseguiu um afastamento grande do preço dessa região. A segunda vez que a gente teve o toque nessa região, a gente já não conseguiu um afastamento muito grande. E a próxima vez que a gente teve um toque, o nosso afastamento foi cada vez menor. Isso aqui a gente consegue até caracterizar como uma tendência de baixa e o rompimento é muito iminente. Então, se a gente olhar isso aqui somente como um suporte, já está extremamente feio para a gente continuar subindo, porque cada vez que toca nessa região, o preço mostra mais fragilidade. Mas se a gente olhar isso aqui como também um retângulo, a gente começa a ver que mesmo retângulos, a gente sabendo que o rompimento tende a ser para o lado da tendência, ou seja, se a gente tem uma tendência de alta, esse rompimento ele tende a ser a favor do movimento, mas dificilmente a gente vai ver isso acontecendo no Bitcoin nesse momento, tá? A gente tem vários tipos de rompimentos diferentes, mesmo rompendo para cima sendo o lado mais facilitado de rompimento, a gente tem as maiores probabilidades. Mesmo assim, a maior chance é que a gente tenha esse ponto, a gente tenha essa lateralização, isso aqui acontece de forma bem frequente, tá? E aí a gente tem a busca de liquidez para baixo, e aí sim o preço vindo para cima. Isso aqui é extremamente comum de acontecer, então ele dá o fake para cima, tá? E a gente pode ver que pode acontecer até de várias formas diferentes, a gente não tem como prever. O preço pode simplesmente fazer isso e depois fazer isso, e aí sim ele vai vir para cima, tá? Então tem diversas formas de um rompimento, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas o que vem parecendo muito claro é que a gente vai primeiro para baixo, busca essa liquidez, e depois a gente pode lateralizar mais um pouco e depois subir ou subir direto, enfim, não tem como a gente saber esse detalhe. Então a gente sabendo que mesmo com as maiores probabilidades de rompimento para cima, e sim, eu acredito que o nosso rompimento realmente vai ser para cima no futuro, quando a gente olhar no tempo gráfico semanal, talvez a gente veja que isso aqui foi somente um spike para a gente buscar liquidez, mas sim, eu acredito que o preço venha a testar para baixo antes da gente continuar esse movimento de alta. Então como que a gente consegue projetar um canal? Geralmente quando o canal é rompido, ele é rompido uma vez o tamanho dele para o lado de rompimento, ou seja, a gente tende a ter toda essa projeção aqui, tamanho desse canal, projetado a partir do rompimento, ou seja, se o rompimento for aqui, a gente tende a buscar a zona em torno dos 50 mil dólares. Eu vou falar ao longo desse vídeo, vocês vão entender que os 50 mil dólares é um ponto bem provável que o Bitcoin vai chegar a um curto prazo, não, mas um curto prazo, enfim, de alguns 2 meses, 3 meses, alguns já vão considerar até médio prazo, sim, o Bitcoin tem grandes chances de chegar nesse patamar. Outro ponto que a gente tem que ficar de olho é um possível triângulo, né? A gente vê que o preço vem encurtando cada vez mais esse movimento de alta, isso aqui é um triângulo, claro, a gente tem sempre as probabilidades de rompimento para cima, mas a gente consegue pegar toda a expansão do triângulo projetado a partir do rompimento, ou seja, digamos que for aqui, e a nossa projeção desse possível rompimento de triângulo também vai ser exatamente igual àquela de retângulo que a gente passou, ou seja, também vai ser muito próximo dos 50 mil dólares. Então, mais um motivo de que, caso haja rompimento para baixo, a gente venha buscar a casa dos 50 mil dólares. Então, a gente vai ter uma queda grande caso haja rompimento desse ponto aqui. Outro ponto que eu não posso esquecer de falar para vocês é um ponto um pouco mais técnico, um pouco menos conhecido dentro do Brasil, que a gente chama de Rally Base Rally, tá? Esse aqui, ele é um movimento totalmente característico que acontece em diversos pontos quando o mercado está muito forte. Então, como a gente está acostumado a entender uma tendência? A gente tem uma perna de alta, uma perna de correção, uma perna de alta, uma perna de correção e outra perna de alta. Isso é o que a gente aprende dentro da análise técnica. Mas dentro dessa perna que a gente tem de baixa, não necessariamente a gente precisa ter uma baixa, tá? A gente pode ter uma acumulação. Isso a gente chama de base, tá? Então, quando acontece essa lateralização e aí uma alta, isso acontece muito, por exemplo, dentro da Dogecoin. Se vocês pegarem a Dogecoin e analisarem a longo prazo, vocês vão ver que na grande maioria das vezes ela fez um Rally Base Rally. Então a gente trazendo isso para o gráfico, a gente tem um movimento extremamente amplo de alta, um ponto onde o preço não cai, ele forma somente uma base e aí sim a gente acontece esse movimento mais uma vez. Caracteristicamente falando, esse movimento, quando acontece, ele é muito bonito, mas após esse rompimento, tende a ter
uma volta até a base, tá? Então a gente tende a voltar até esse ponto e aí sim o preço engatilhar para a gente começar uma nova alta, tá? Então é extremamente comum quando acontece isso que o preço venha até essa região e depois dispare novamente. Então, mais uma vez, essa região está dentro dos 50 mil dólares. Então, mais uma vez falando para vocês, eu acredito na casa dos 50 mil dólares de rompimento e a gente tende a perder esse suporte. Outro motivo que a gente tem, a gente nunca pode descartar, é a Fibonacci. A Fibonacci é extremamente forte, a gente já sabe da utilidade que ela tem e vocês conseguem ver que dentro dessa tendência forte que aconteceu, a gente ainda está muito longe dos patamares de 50, 61 e 78. Geralmente os patamares que eu mais gosto ficam dentro da região de 61 e 78, tá? Então eu espero que o preço venha buscar próximo dessa região também dos 50 mil dólares para a gente continuar esse movimento de alta. Então não espero alta para os próximos dias, para as próximas semanas e provavelmente também não espero alta para os próximos meses. Eu espero o preço vindo para essa região e aí a gente não tem como prever em quanto tempo isso vai acontecer, pode ser em 2 dias, um dia até, o preço simplesmente cair 20% e a gente começar um novo movimento de alta. Outro ponto extremamente técnico e é importante também vocês saberem é uma média móvel de 80. Eu gosto muito da média móvel de 80, então uma média comum, uma média exponencial de 80, e vocês podem ver que geralmente quando acontece o rompimento dessa média de 80, o preço tende a cair em torno de 40%, ou seja, aqui a gente teve o rompimento dessa média, vocês podem ver que a queda foi em torno de 40%. Aqui a gente teve o rompimento dessa queda, a nossa queda foi em torno de 40%. Eu não vou ficar dando muito exemplo aqui para não demandar muito tempo, mas vocês podem ver que aqui foi o ponto onde a gente aconteceu em 2020 na Covid, e aqui a gente tem um último exemplo que eu vou passar para vocês de mais de 40% de queda. Então, caso a gente tenha o rompimento desse ponto, a gente ainda tende a ter uma queda muito grande que pode nos levar lá para casa dos 40 mil por essa projeção de média móvel, tá? Então, a gente ainda pode buscar a zona entre 50 e 40 mil dólares. Então, não joguem todas as suas fichas agora, não comprem tudo que vocês podem comprar agora, porque a gente ainda pode ver uma expansão de queda muito grande para o futuro. Eu não gosto muito de indicadores, mas eu acho que o RSI ele é muito importante para a gente fazer um backtest. Se a gente botar um RSI de 90, até a gente for ver todas as vezes que o Bitcoin tocou nessa região, vocês podem ver que foram topos, tá? Então aqui a gente teve lá em 2013, tá? A gente teve toda essa queda a partir do toque do 90%. A próxima vez que ele chegou aqui no 90%, como vocês puderam ver, a gente também teve uma queda muito grande. Aqui a gente não teve, tá? Mas a gente teve uma queda de 40% também. Aqui, mais uma vez, a gente teve uma queda de 31%. E aqui, quando ele chegou mais uma vez, vocês podem ver que a queda foi extremamente pequena, somente de 22%. Então, eu ainda espero uma queda mínima de 30%, e aí sim a gente chegaria mais uma vez também no patamar dos 50 mil dólares. Claro que isso aqui são projeções para a gente fazer a longo prazo, a gente não tem nada de curto prazo, a gente não tem como saber em quanto tempo isso vai demorar, mas a gente consegue analisando junto com o preço e junto com o que ele vem fazendo. Outro ponto que eu também gosto de passar, e para mim funciona muito bem dentro do Bitcoin e das criptomoedas, são os canais. Vocês podem ver que aqui a gente tem um canal de baixa extremamente forte no preço, tá? E a gente sabe que canais diferentes de lateralizações, eles não devem acompanhar o rompimento, tá? Então, se é um canal de baixo, o canal de baixa tende a romper para cima. Um canal de alta, ele tende a romper para baixo, tá? Então, diferente das lateralizações que tendem a acompanhar o preço, os rompimentos aqui tendem a ser o oposto. Então, a gente sabe que a maior probabilidade de um canal é o rompimento para cima nesse caso. Mas caso haja um rompimento para baixo, esse canal deve ser projetado uma vez para baixo, tá? Então a gente teria o rompimento, a partir do rompimento, a projeção de um canal para baixo, que também nos daria na casa dos 46 a 50 mil dólares. Então, mais uma projeção a nosso favor, em torno dos 50 mil dólares. Outro indicador que eu gosto muito, aí sim já não é mais um indicador técnico, mas ele é um indicador sentimental, eu gosto muito de usar, porque o sentimento diz muito sobre o mercado, é o Fear and Greed. Então, dentro do Fear and Greed, a gente sabe que os fundos, eles são formados nos momentos de pânico, nos momentos de max pain. Então, max pain, ou seja, é um momento onde ninguém mais aguenta, todo mundo já está cansado de queda, todo mundo já desistiu do Bitcoin, são nesses momentos onde a gente tem fundo. Então, se a gente for analisar as bolinhas mais próximas de vermelho, o score está 14, aqui o score está 19, aqui o score tá 13, aqui o score tá 6, aqui tá 29, e aqui a gente tem nessa alta, a gente consegue ver que pelo menos 40, em torno de 30, 40 tem que ser. E aqui em nenhum momento a gente chegou no Fear a ponto de 40%. A gente consegue ver que o nosso Fear and Greed nesse momento tá em 55%. Isso quer dizer que a grande maioria do pessoal ainda tá muito otimista com o Bitcoin, e quando muita gente tá greedy, como tá mostrando aqui, isso não é nada bom pra gente ter altas pro Bitcoin. Então quando todo mundo tá em Fear, e aí sim, como vocês puderam ver, em torno
torno de 20, 30, em uma tendência clara de alta, os 40, 35 a 40, enquanto a gente não chegar nesses patamares, dificilmente o Bitcoin vai continuar subindo. Então, como a grande maioria do pessoal não está com medo, muita gente está comprando, e se muita gente está comprando, o Bitcoin não vai subir, porque a gente sabe que o preço faz o que pouca gente está fazendo. Quanto mais gente tem posicionada, quanto mais gente tem comprado no Bitcoin, vai ficar praticamente impossível do preço continuar subindo. Então, o preço precisa cair para estopar todo mundo que vem comprando, ter menos liquidez, e quando o preço realmente tiver pouquíssima gente comprada, quase ninguém acreditando, aí sim é o momento onde ele começa a fazer uma reversão, e essa reversão tende a ser de forma bem rápida, possivelmente. Então a gente tem que ficar extremamente de olho aqui no Fear and Greed e dar uma olhada. Quando ele chegar próximo dos 35, próximo dos 40, a gente sabe que a gente está num patamar interessante para começar uma reversão. E lembrando que essa queda pode ser muito maior, tá? Fundos que são realmente fundos importantes para o Bitcoin tendem a acontecer entre 10 e 20, tá? Então, entre 10% e 20%. Muito longe disso, é difícil a gente formar um fundo extremamente forte, tá? A não ser que a gente esteja uma tendência muito forte, como é o caso de agora. Então, talvez a gente desacelere um pouco essa tendência, busque em torno dos 20, dos 30, e aí sim a gente continue o movimento de alta. Então, eu fiz uma análise bem completa, a gente mostrou dentro da análise técnica e também da análise sentimental por que o Bitcoin tende a continuar caindo, que é o que ele já vem fazendo, né? A gente consegue ver que o Bitcoin já vem caindo, a gente vem em tendência de baixa e tendência extremamente clara. Então, é isso que deve continuar acontecendo nos próximos meses, e é claro, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, sigam lá no Instagram e tudo mais estão aí na descrição do vídeo. Tamo junto!